Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar. Eita, um culto no lar de hoje, dessa quarta-feira. Agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo o sol, a brisa, os pássaros, né? Vamos começar então, já fazendo a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar os nossos músculos, esvaziar nossa mente. Ouvir os pássaros ao redor, perceber a presença do vento, do sol e ser gratos pela vida. Amado Mestre Jesus, gratidão pela oportunidade de viver, de corrigir, de aprender, de amadurecer. Que a sua luz seja sempre a nossa estrela guia, que possamos sempre encontrar, Mestre, resquícios dos seus caminhos em nossas escolhas, em nossas jornadas, que possamos ter sempre à frente as suas ideias e ideologias. Gratidão pela oportunidade do aprendizado e perdão por sermos ainda tão teimosos e imperfeitos. Peço pelo planeta. Ainda não tenho dados científicos, mas senti em meu coração a sua necessidade de atenção, o seu desespero, a sua dor, o seu grito de socorro. E que possamos atendê-lo, Mestre. Que possamos ser aqueles filhos que ao menor sinal de sua mãe corre para ampará-la, afagá-la, para acolhê-la. E que possamos ser assim também com nossa mãe Gaia. Que possamos também ser o pivô de equilibrar novamente os nossos irmãos, que devido a essa descarga energética chegaram a alguns momentos desagradáveis, tiveram algumas descargas emocionais, que eles possam também se sentir amparados e reajustados. Graças te damos hoje e sempre, Mestre, e gratidão pela sua companhia, nessa imensa jornada de transformação. E que dê por aberto o culto no lar no hoje, que assim seja. Deixa quase sair no final, né? Culto no lar do dia de hoje. Pronto. Vamos lá? Gente, o que eu tô falando, né? Eu nem ia falar sobre isso não, mas vem vindo as intuições. Ontem foi um dia muito difícil para quem tem mediunidade ostensiva ou tem uma conexão muito grande com o planeta. Ontem teve algumas explosões da frequência Schumann. Como eu disse, eu não tenho mais o aplicativo, então eu não tenho como ter dados científicos, né? Agora, com certeza, eu já vou conseguir, que a Rússia, os Estados Unidos, eles liberam, né? A cada 24 horas. Mas na hora eu não tinha. E foi muito perceptível, foi muito forte, foi muito intenso. E deixou muita gente assim desnorteada. Eu tive até crise de labirinto. Meu emocional oscilava igual menino, igual mulher no TPM, né? Normal também. Tô brincando, gente, eu não sou assim não. Mas é uma descarga elétrica muito, magnética muito forte. As pessoas sentem ansiedade, tristeza, raiva, né? Vocês perceberam o jornal repleto de gente, briga e transtorno só por intolerância. Então, isso tudo é reflexo dessa descarga energética que o planeta solta de tempos em tempos. E Tiene, por que o planeta solta essa carga de tempos em tempos? Porque ele está passando pelo processo de transformação. E é assim que ele separa o joio do trigo. Tá? Então, quem surta faz o que não deve, né? Chega num ponto que não precisa e só Deus sabe para onde vai, né? Agora, quem segura, fica ali, ora e vigia e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E se recolhe e fica se vigiando mesmo, gente. É necessário, a gente não é santa, a gente não deixa de sentir, não. A gente sente do mesmo jeito, como todo mundo. Só que a gente está consciente do que está acontecendo, que facilita, né? A gente já sabe que não é um sentimento nosso e a gente fica vigiando cada pensamento e cada palavra para não entrar na sintonia do planeta inteiro, né? Então não é que a gente é superior ou não sente, a gente sente tanto quanto todo mundo e dói e é difícil, mas a gente tem consciência de que não é um sentimento nosso, é um sentimento do planeta e isso facilita a gente manter o autocontrole, tá?
Então vamos lá? Na semana passada a gente começou o capítulo 26 e estudamos dom de curar e preces, né? Qual que é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo? Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E aí nós já estamos na leitura de vendilhões expulsos do templo, que é a leitura do dia de hoje. Não é muito extensa também, ela é rapidinha. Dependendo, a gente até termina esse capítulo hoje, tá? Então vamos lá. Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele o instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18. São Mateus, capítulo 21, versículo de 12 a 13. Tá vendo, gente? Nem Jesus tinha sangue de barata, né? Ser bom. Acho que bom é só ele mesmo, né? Porque nós não dá conta de bom. Mas ser passivo, ser uma pessoa equilibrada, não é ser uma pessoa boba. Não é ser uma pessoa, tá? Tapada. Que deixa todo mundo fazer o que quiser que você não. E nem tem que agradar todo mundo também, não. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Aí eu te pergunto, será que aquela galera que comprou o terreno no céu leu a Bíblia mesmo? Não, a preguiça era tanta que qualquer um que falasse qualquer coisa que agradasse ali estava bom. Ah, não, vou ter que parar para ler a Bíblia, não vou nada. Né? Porque se tivesse lido pelo menos um raciocínio lógico quanto a isso, teria. Tá aqui, ó, não é qualquer evangelho, é a Bíblia mesmo. Só ir lá em São Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18, e São Mateus, capítulo 21, de 12 a 13. Tá escrito lá na Bíblia, né? Então, quando vocês forem aí cobrar para orar, vocês pensam nisso. Vamos para o próximo? Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos. Agora vai dar. Ai, o machado de Xangô corta para os dois lados. A justiça é para todos. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos. Porque os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Tá vendo por que Chico Xavier falava, gente, eu sou só um mensageiro. Gente, eu sou só um mensageiro. Gente, eu sou só um mensageiro. Coitado, acho que não existia uma pessoa no mundo que falou isso mais que Chico. E todo mundo ficava lá idolatrando o bichinho. E ele pediu, pelo amor de Deus, gente, eu sou só um mensageiro. E isso é cansativo. Gente, é cansativo demais. Colocar nas costas de uma pessoa a responsabilidade de uma ideologia que você tem. Achar que a pessoa tem a obrigação de se comportar como você acha que ela tem que se comportar. Porque ela é tão boa, evoluída, tem uma mediunidade tão não sei o que lá. Mas nunca deixaremos de ser seres humanos. Nós viemos aqui para mediar os dois mundos, mas principalmente para resgatar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Essa é a nossa prioridade. As nossas imperfeições, a nossa evolução. E a gente vai se evoluindo enquanto vai auxiliando o outro. A gente não nasceu só para auxiliar o outro, não. Isso não existe. Nem mesmo Chico Xavier. Deus quer que a luz alcance a todos,
Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pregá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda a parte, fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial, ou seja, cobrar para usar a sua mediunidade, para auxiliar, para curar, para orientar, para trazer de volta, é crime tanto quanto cobrar por oração, tá? Você não pagou, você não foi lá, não comprou sua mediunidade? Você é médium porque você fez o que não podia lá atrás, sabendo que não podia, e agora tá pagando a sua dívida. Então você tem que se ajudar e ao mesmo tempo ajudar todos aqueles que você desandou. Nossa, Tina, eu desandei uma nação. Tá aí Chico Xavier que vem resgatar a nação. Então todo mundo tem a oportunidade de resgatar os seus erros. E isso é o que é a mediunidade, um resgate. Muita dívida e pouco tempo para pagar. Então, se você ainda cobra para fazer, cara, você está triplicando a sua dívida. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir a sinceridade? O que ele está falando aqui? Ai, Tia, eu fui numa cartomante, aí a cartomante leu, tudo que ela leu aconteceu. Beleza, lógico que vai acontecer, do lado dela tem uma pessoa morta, falando tudo, uma pessoa morta que passou semanas com você, te assistindo, vendo o que você faz, suas manias, seus defeitos, seus valores, né? E calculou a probabilidade do seu futuro, que não é muito difícil, qualquer encarnado faz isso. Agora, tira esse mortinho do lado dessa pessoa e coloca um espírito sério, que tá ali para te auxiliar de verdade. Ele não vai perder tempo te assistindo, ele tem muita coisa para fazer. E aí ele não vai ficar do lado de uma pessoa que está fazendo isso com você para ganhar dinheiro, porque ele sabe que isso aqui é irrisório, é perecível. Amanhã ela vai morrer, tudo vai ficar. Vai ficar uma dívida moral imensa com ela, né? Então, um espírito sério, que vai te dar informações verdadeiras e que não vai ficar te espionando, ele jamais vai ficar do lado de uma pessoa que cobra para poder te falar sobre o seu futuro, que é incerto, porque o futuro é relativo, vai de acordo com as suas escolhas. Então, tudo são probabilidades. Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, devotamento e abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, se você está disposto a pagar para ter uma informação do invisível, você acha isso honesto? Você acha que a sua moeda vale no invisível? A sua prata? O seu dólarzinho? O seu cash? Não. O que roda no invisível, quando são colônias evoluídas, tem em cima uma moeda que chama bônus horas, que você ganha por recompensa de trabalho. Você realiza um trabalho, igual que você sai do trabalho e ganha dinheiro e vai embora para sua casa, vai sustentar lá, é do mesmo jeito. Só que não chama dólar, não chama euro, não chama ien, não chama reais. Chama bônus hora. Agora, o comércio feito no umbral, não, o pessoal não acessa a bônus horas, né? Então, nas colônias umbralinas, o que eles negociam? Energia vital. Né? Como é que chama o ectoplasma? É a mesma coisa.
né? Então, por isso que eles ficam na porta dos cemitérios. Porque quando você termina de desencarnar e é uma pessoa sozinha, nunca teve amparo espiritual, você ainda tá todo carregado de fluido vital, né? De fluido vital mesmo, fluido cósmico, universal, animalizado, não tem outra palavra, fluido vital, né? Que é o que te dá a vida, a energia que te dá a vida. Então, para quem morre, esse restinho de fluido vital que tá em você vale ouro. E aí vem os famosos vampiros, né? Que a gente conhece aí como Drácula, como esses vampiros doidão por aí, que não é que era lenda, né? É porque é uma realidade do invisível, de fato eles existem, eles vão te sugar todo o resto do seu fluido vital. Então você tem que tomar cuidado. As pessoas que se enrolam com espíritos, né, dessa forma, por exemplo, achando que eu sou médium, e aí eu tenho a mediunidade ostensiva, né, o meu moral baixíssimo, tô vendo a galera batendo no meu portão, pedindo auxílio, porque eu tô fazendo culto nas internet, aí eu vou e começo a cobrar. Aí esse vou começa a cobrar, vai começar a trazer para mim uma legião de espíritos obsessores interessados nesse tipo de trabalho. E aí, quando eu desencarnar, o que vocês acham que vai acontecer comigo? Vocês acham que eu vou lá pro plano astral, pras coloninhas? Ou eu vou andar com essa legião de obsessores que me acompanhou a minha vida inteira? Me ajudou, né? Trouxe todas as informações que eu queria. Você acha que eles não vão me cobrar? Ah, para, né? É muita inocência. Então, vamos lá. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade seria não poder ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ladrões de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Ou seja, a espiritualidade pode ir lá e te bloquear a hora que ela quiser. Tá? Ou ir simplesmente embora, porque sem ela você não faz muita coisa, né? Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Por isso que médium sério nenhum vai virar para você: eu sou médium, quer ver que eu te provo? Quer ver que eu vou te provar que eu sou médium? Aí vai lá e faz um... Cara, médium sério nenhum vai fazer isso, porque ele sabe que a espiritualidade vai olhar pra você e falar assim: meu filho, dessa humildade. Que dia foi que você sentiu necessidade de convencer esse povo que você precisa disso, sabe fazer? Vou te ajudar, não. Você vai se virar sozinho. E não vai acontecer. Porque isso é ego, é vaidade. A gente não tem necessidade nenhuma de provar nada pra ninguém. Nada. Por que eu vou te provar quem eu sei no meu trabalho? Dá licença, deixa eu passar meu caminho ali na frente e segue sua vida. Parou pra falar: ai, eu sou médio sim, quer ver? Roubou. Por quê? Porque é ego e vaidade. Ninguém precisa saber isso. Você não tem que perder seu tempo com ninguém, não. Jogai pérolas aos porcos? Foi isso que Jesus falou? Joga pérola aí pros porcos? Não. Ele falou: não jogai pérolas aos porcos. É a mesma coisa. Para bom entendedor, basta uma vírgula. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. E esses espíritos se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em todos os instantes. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga.
mas não é de si mesmo que se dispõe? São os espíritos das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso. Gente, seu irmão tentou vender até morto, né? É o homem, ô Jesus. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Ver o livro dos médiuns, capítulo 28, O Céu e o Inferno, que também é um livro excelente, capítulo 11. E a última passagem, a gente já passou do tempo aqui, né? A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, contando pobres, não faziam pagar as curas que o operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade. É isso aqui que eu falo para aquela galera que fala assim: ah, mas a espiritualidade sabe que você tem que comer, que você tem que vestir, que você tem que beber. Cara, abre o olho, escuta isso aqui, lê de novo o evangelho. Se você quer dizer que você não entendeu o evangelho. E eu sou reikiana. Escuta o que eu estou te falando. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagra a ela, se em outra, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. E que assim seja. Só fazendo uma correção, reiki não é mediunidade, tá? Reiki é reiki, mediunidade é mediunidade. Completamente diferente. No reiki eu trabalho a energia do universo e canaliza para o paciente. No espiritismo não, o processo já é com os espíritos, tá? É só o exemplo, é só uma questão que para mim também, vou ser sincera, muda pouco, né? Porque eu não paguei para comprar a energia do universo, então eu só tô corrigindo aí, mas dando uma ênfase, porque eu sei que esse argumento ia surgir entre os reikianos. Então tá aí, reiki é uma coisa, mediunidade é outra completamente diferente, mas no meu ponto de vista, o princípio é o mesmo, porque eu não paguei pelo fluido universal que eu tô recebendo e canalizando para o paciente. Mas tudo bem, né? Por isso que o povo fala, você é péssima vendedora. Ah, eu sei, eu sempre me coloco no lugar quem tá comprando. Eu uma vez trabalhei numa loja de óculos, eu não vou falar qual que é não, mas tem uma pimenta. Os meus clientes chegavam e falavam, não, você não compra esse não. Não compra esse não, agora que você passar na porta, ele vai acabar. Não, esse não, nem, esse não vale a pena. Aí medi lá, que tinha aparelhinho, né, pra mostrar os raios solares nos olhos, aí falava assim, vem cá, não compra esse aqui não. Menino, mas meu gerente olhou pra mim e falou, não, você não serve pra mim não. Eu falei, não, eu sei. Eu não serviria nem pra mim. Eu não sirvo pra vender. Eu sou daquela que fala assim, ah, eu faço reiki, se você quiser vir. Eu vendo roupa indiana, se você quiser comprar. Esse trem fica implorando a pessoa, convencendo a pessoa de que ela precisa de uma coisa, não é comigo não. Vamos lá, gente, acelerar? A gente já falou demais, né? O livro dos Espíritos. Tá quase no final. Deixa eu me ajeitar, hoje tô chique. Pegar umas roupas chique. Se usar essas coisas não, gente. Bora. Nós estamos no livro 4, capítulo 1.
uniões antipáticas. Vixe. Na semana passada a gente estudou decepção, ingratidão, afeições destruídas. E agora nós vamos estudar uniões antipáticas. Questão de número 939. Visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente senão de um lado e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo repulsa? Como de outra parte, a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio? E os espíritos respondem: não compreendeis, pois, que é uma punição, mas que não é senão passageira? Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material? E é o que mais tem, né? Você vê aquelas pessoas bonitinhas de rosto, né? Mas a hora que você olha lá dentro, você fala: misericórdia, corre, corre. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vamos agradar a quem creiais de belas qualidades. Vixe. E vivendo realmente com ela, que podereis apreciá-la. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas, e quando um e outro se reconhecem bem e se estudam bem, acabam por se amar com um amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. E quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. É aquilo, né? Casar com um rostinho bonitinho, daqui uns 6 meses, porque, gente, é pouco tempo. A convivência é uma arma. Aí você não aguenta mais. Não tem companhia, não te escuta, né? Não conversa com você. Todo mundo é mais agradável que sua presença, né? Vamos ver se vale a pena ver desse jeito. Há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque frequentemente aqueles que creem se amar com o amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. Porque quando a ilusão termina, você olha para aquilo e fala assim: meu Deus do céu, não tem beleza no mundo que paga um homem chato desse, não. Você é louco, né? Então cuidado aí, as menininhas. Questão de número 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgosto, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? E os espíritos respondem: muito amarga com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, não são vossas leis que são erradas, porque crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Por que vocês acreditam que Deus vai te constranger e te obrigar a viver, continuar vivendo com uma pessoa que te põe para baixo, né? Que te humilha, que te diminui. Ah, não, mas casamento é para a vida inteira. De onde você tirou isso? Acorda para a vida. Você vai passar a vida inteira arrastando essa criatura que te diminui, que faz sua vida um caos? Por quê? Ah, porque na Bíblia... Que Bíblia? A Bíblia que foi modificada totalmente no século XIV, que tirou Jesus negro e colocou ele branco do olho azul, que tirou tudo que tinha de interessante, de reencarnação, religião, e tudo, amor próprio, o amor, o seu próprio tempo, e tudo. Aí você vai acreditar nisso? Ah, para, gente. Eu acho que eu tô começando a ficar indignada, porque não existe criatura inocente assim, não, velho. O ser humano fala: ah, mas eu vi na Bíblia. Cara, puxa, procura um auxílio psicológico, isso não é normal, não. Primeiro são vossas leis, né, que eu já li. Aliás, nessas uniões, frequentemente, procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua.
suportareis, nesse caso, a consequência dos vossos preconceitos. E sofre mesmo, gente, porque, cara, viver com uma pessoa que... Olha, eu tive uma oportunidade, vou contar. Vou contar porque eu sei que a criatura ela é tão egocêntrica que a última coisa do mundo que ela vai querer me ver. Antes de conhecer meu marido, eu tive a infelicidade de ter um romance com um rapaz, um advogado de Brasília, muito bem conceituado, sabe? Em todos os sentidos, todos. Ele tinha um carro para cada dia da semana. Na segunda ele usava uma caminhonete, na terça ele usava um outro carro, na quarta ele usava um outro, pra vocês verem o nível, né? O nível. Não, deu o nível. E aí, gente, todo mundo olhava pra mim e falava, nossa, você tá com a vida feita. Nossa, amiga, ele é louco por você, você tá com a vida feita. E não sei o que. Gente, mas quem que aguenta uma criatura dessa? E olha que eu fui apaixonada mesmo. Até hoje eu falo, cara, como que eu me apaixonei por isso? Não tem lógica. Ressalto também, né, eu acreditei, durante 3 meses eu acreditei que ele é uma pessoa igual a nós. Talvez daí tenha vindo a minha ilusão, né? Porque eu não sabia que ele tinha esse poder aquisitivo, então... Pra mim, ele era uma pessoa normal. Aí, a partir do momento que a máscara foi tirada, eu falei, não dou conta. Não é pra mim. E a gente vai ficando aí. Nem minha filha aguentava ele. Nem minha filha. Minha mãe falava, não, mãe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E antes da máscara, né, ser tirada, era um amorzinho. Continuando, então. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente, ainda na mesma questão. E os espíritos respondem. Sim, e é para ela uma dura expiação, mas as responsabilidades de sua infelicidade recairá sobre aqueles que lhe foram a causa. Se a luz da verdade penetrou na sua alma, ela terá sua consolação em sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas de suas infelicidades íntimas desaparecerão também. Então reveja, viu, gente? E não vai pela opinião dos outros, não. Porque se eu fosse pela opinião dos outros, hoje eu tava aí, ó, comendo pão amassado pelo aquele pior dos espiritinhos que tá lá. Porque Deus me livre. Deus me livre, Deus me livre. Dinheiro não é tudo e aparência também não. Porque tinha aquele olho azul, aquela coisa bem angelical. O príncipe de cavalo branco. Tá mais só pro cavalo mesmo. Então é isso que eles vêm dizer. Escolha bem suas companhias, tá? Não vai por intenções segundas, não, e por preconceitos, porque você vai passar a vida inteira do lado dessa pessoa. Faça a escolha de coração aberto e faça você a sua escolha. Não escolhe porque seus amigos acham, porque sua família gostou, porque ele tem uma profissão, como é que fala? Profissão próspera, né? Não, pelo amor de Deus, é seu coração que tem que bater. A hora que o coração apita é aquilo. Coração não apitou, então não é. Mas ele é um bom médico, ele é um bom cara, ele é médico. Ele não é um bom marido, ele é um bom médico, né? É diferente. Então vamos lá? Tapa na cara semanal? Eu sou suspeita, né? Eu pego sempre esse. Mas vamos assim mesmo. Abri. Oi, Pepeta. Amo você, Pepeta. Toda hora. Mas igual a mamãe tá culpada. Caravana. Meio. Hoje é meio. Leitura de número 58, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita Caravana. Qual, se te visses em meio de grande multidão, da qual participas, observas os que passam renteando contigo na caminhada. Natural que te enterneças entre os que se apresentam infortunados e enfermos. Os tristes e os fracos, os cansados e os esquecidos te arrancam melodias de ternura às cordas do coração. Entretanto, não silencie sua música da alma à frente daqueles outros que pareçam infelizes. Não raro, indagas a ti mesmo por que passam tantos deles, como se não enxergassem o sofrimento dos semelhantes, qual se andassem sob a hipnose do fluxo e do prazer.
Não te precipites, porém, no espinheiral da censura. Abençoa e serve a todos tanto quanto puderes. Bastas vezes o homem que se te adianta em caminho, na posição de comandante da fortuna, traz um cérebro esfogueado por aflições que não conseguirias suportar. Outro que se te afigura perdulário, quase sempre é doente, buscando a fuga de si próprio. Outro ainda que avança recolhendo condecorações e medalhas pelos recursos que conseguiu entesourar, frequentemente é um mendigo de amor, relegado à solidão. A mulher que enxergastes ricamente trajada costuma ocultar no peito enorme vaso de lágrimas que não conseguem cair. E aquela outra que se te revela por expoente de beleza e poder, muitas vezes transporta uma cruz de fel por dentro do coração. Não critiques nem apedrejes criatura alguma. Na terra e fora da terra, integramos a imensa caravana que se desloca incessantemente para diante. Não reproves ninguém. Todos somos viajantes nas estradas da vida, necessitando do auxílio uns dos outros, e todos estamos seguindo com sede de compreensão, de fome de Deus. E que assim seja. E eu quero agradecer muito a Meimei, porque isso foi um meu tapa na cara. Muito obrigada. A gente ainda não tem assim, muita proximidade, mas eu conheço essa história. Muito obrigada, Meimei. Porque ontem foi um dia muito difícil pra mim, gente. Muito difícil, sabe? Nem sei se eu devia estar falando sobre isso, não. Mas eu, porque eu acho que eu nem tô em sã consciência quando eu tô aqui nesse planeta. Mas hoje, eu, Etienne, humanoide adâmica aqui, eu não escolheria ter a mediunidade que eu tenho. E às vezes eu me pergunto, falo, cara, ou eu era muito doida. Eu tinha que ser uma pessoa muito louca para aceitar isso, ou Deus é que é muito doido para depositar confiança em mim. Porque, cara, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. E às vezes a gente fica revoltado, que foi o que aconteceu ontem, que a gente não tem paz, a gente não tem sossego, a gente não dorme, a gente tá acordado, a gente tá aqui nesse planeta, sente tudo, e as mentiras de vocês, e as coisas tudo, e desdobra, e vai lá, e o trem é petecado também. Aí você fica assim, cara, pra mim não compensa esse desgaste todo pra um povo que não tá nem aí. E foi umas coisas ontem quando eu desdobrei. Cara, a gente tá aqui se matando, o povo não tá nem aí, o povo nem quer te ouvir, cara. E a gente tá aqui, nem dorme, a gente vai de umbral às colônias e faz e vem. E olha que eu ainda tô aprendendo, vocês que já estão nessa luta aí, já tem milênios, né? Eu sei que eu também tô, mas eu nem lembro no momento. Então ontem eu dei uma desabafada e eu acho que a Meimei veio aqui dar uma consolada em mim, porque é muito cansativo. É muito cansativo. É a mesma coisa que você fica tirando o menino da piscina, ele vai lá e pula. Tira, ele vai lá e pula. Tira, vai lá e pula. Não, o que você quer deixar, deixa afogar. Ele vai aprender essa hora que afogar. Nem saco. Mas enfim, obrigado, Meimei. Isso prova por que eu tô aqui, eu sei aí, né? E que assim seja. Vamos então fazer a prece? Agradecer a oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado e, acima de tudo, essa palavra amiga de consolo. Gratidão, Meimei. Acalmar os nossos corações, nos trazer conforto, nos puxar de volta para o equilíbrio. E perdão por às vezes a gente perder um pouco a paciência, enfraquecer, fraquejar a fé. A gente não vai desistir, não. A gente vai sentar no chão um pouco e tomar um ar, um gole de água, levantar, bater a poeira e continuar a guerra. Até porque nos faltam soldados. E a gente não tem coragem de abandonar um barco com tantos irmãos preciosos, com tantas criaturas inconscientes e indefesas. Iriam ficar lá. Não existe paz para quem abandona o barco.
Gratidão, amém. E perdão por sermos ainda tão imperfeitos, tão imaturos. Que a sua luz, a sua paz possa se estender a todos os corações que sentiram o baque de ontem. Que possam ser fortalecidos, assim como foi feito comigo. Que eles possam perceber que estão sempre amparados, que sempre têm um espírito amigo a zelar por ti, assim como foi feito comigo. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja na mente e no coração de cada um deles, os acalmando, nos trazendo ao equilíbrio novamente. Graças te damos hoje e sempre, Pai. E que assim seja. Assim seja. Vamos para o estudo? Nossa, tá em cima, hein? Eu falei, né? Igual o homem da cobra. Tem dia que a gente tem que falar mesmo, gente. Não dá. Então, vamos rapidinho. Ó, a gente tá no capítulo... Peraí. No capítulo 13, parábola da... Preparando a excursão. Já estudamos a parábola da figueira. Ouvimos, né, os discursos dos mestres que trabalham os médios. Agora vamos dar continuidade, gente. A gente tem só 4 minutos. Vamos lá. Obrigado, paizinho, depois de ter falado, né, com o pessoal, com o Bezerra de Menezes. Com a energia amorosa de sua palavra, nossas meditações ganharão em poder e profundidade por serem ministradas a irmãos agora mais abertos às modificações indispensáveis. Ribeiro, seu amor e o carinho de todos os irmãos devotados dessa casa são o melhor remédio que pode haver, porque são a expressão sincera do próprio Jesus em ação nesta casa. Podem não imaginar, mas nós, que em serviço em vários pontos da terra, neste momento nos deslocamos pela atmosfera em todas as direções. Somos testemunhas vivas da presença do Cristo, diretamente conectado com a instituição onde o verdadeiro sentimento fraterno encontra gravidade através da doação espontânea e desinteressada e da afetividade dos seus membros. Observamos pontos luminosos espalhados pela escuridão dos continentes e em cada um deles sabemos tratar-se de uma manjedoura na qual Jesus ligou o seu coração confiante. Cada foco incrustado no mundo físico, como uma estrela perdida no rochedo terreno, é abastecida e iluminado por um rico de energia que parte diretamente do coração do Divino Mestre, através do qual seu sentimento inspira os heróicos trabalhadores do amor a continuarem no serviço, sem esmorecimento, sem diminuição de ânimo e sem perda de sintonia com o bem. Foi o que aconteceu comigo, né, ontem. Tais instituições não são muito abundantes, como vocês devem supor, em decorrência do despreparo da maioria dos dirigentes e trabalhadores por falta de renúncia pessoal, de abnegação pelo trabalho, de sacrifício, pelo não exercício dos princípios elevados do perdão e do esquecimento do mal, na doação incondicional. Apesar disso, em muitas partes da terra encontram-se casas de Deus vivendo o evangelho de amor, espalhando esperanças sobre os deserdados do mundo, não porque dão roupas, pão, remédio somente, mas porque espalham afeto e humanidade em tudo o que fazem. Posso lhes dizer que sobre esta instituição fulge um laço sublime que sustenta o esforço de todos para a melhoria da terra, ainda que, tanto aqui quanto em toda parte, existam encarnados interessados, indiferentes, oportunistas e exploradores que desejam furtar o celeste maná, como já vem fazendo há milênios. Triste, né? E o que desanima muito é que a gente vê esses oportunistas até no meio dos colegas nossos, que tá fazendo esse trabalho. Ah, isso me deixa tão assim. Aí eles acham que são espertos, né? E a gente deixa. Ele vai dando corda. Porque eles acham que a gente tá sendo enganado. E eles acham que tá enganando a gente. E a gente tá vendo o que eles estão fazendo. A gente finge. Porque no ambiente que a gente tá, e no grau que a gente se encontra,
Acho que não cabe eu sair do meu lugar para chamar a sua atenção. Não. Você tem consciência do que você está fazendo. Pelo amor de Deus. Você é adulto, mãe, profissional, né? Alguns até da área da psicologia. Então tem consciência do que está fazendo, né? Ninguém é bobo ali, não. Se a gente tá deixando, é porque a gente tá com dó. Você que vai pagar, não é nós. Então, cada um é dono do seu próprio destino. E para encerrar, os trabalhadores espirituais que escutavam Bezerra não podiam deixar de esconder a emoção do que ouvem. Jamais haviam pensado que sobre eles, diretamente do Augusto coração do Cristo, um raio luminoso os unia ao sentimento do divino amigo. Alguns não continham as lágrimas que escorriam em silêncio. E a gente encerra aqui. E é assim mesmo, viu, gente? Não precisa nem ser um Bezerra de Menezes da vida, mas quando você encontra um espírito de luz, é automático, assim, você começa a chorar, meu Deus do céu. Seja na carne ou fora dela. Não sei explicar, eu acho que é um magnetismo, sei lá. É mágica, é uma sensação que não tem nada nesse mundo que possa comparar, que possa descrever, para vocês terem uma ideia. É assim, um entorpecimento de gratidão, com indignação, porque você não se acha digno, sabe que eu não sou digna disso, não. E cai no choro. Mas é um presente de Deus, né? Porque aí a gente vê que a gente não é doido. Quantas vezes a gente, nesse processo de descobrir a mediunidade, a gente acredita fielmente que a gente é doida. Eu, pelo menos, já passei por isso várias vezes. E graças a Deus sempre tem um espírito de luz para me trazer a razão. E eu sou muito grata. E é assim que a gente encerra o culto de hoje, agradecendo vocês por estar sempre aqui com a gente, nos acompanhando. E vocês que faz toda a mágica acontecer, até quando eu tô acordada, até quando eu tô atrasada. Hoje atrasei um pouquinho, nossa, me deu um susto. Eu, ai meu Deus, lembrei do nada, né? Por que será? Gente, um beijo no coração de todos. Gratidão e até semana que vem. Tchau, tchau.